Abre a tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3. Aleluia. E eu tenho um combinado com a igreja quando eu vou ministrar. Vocês me ajudam a ministrar, amém? Todas as vezes que você perceber que você está vivo, que você está respirando, todas as vezes que você lembrar que hoje você almoçou, você comeu, você está vestido, você está na casa do Senhor, você vai dar um glória. Amém? Glória a Deus. Toda vez que você lembrar disso, você dá um glória a Deus. Livro de Êxodo, capítulo 3, a partir do verso 1. Todos acharam, amém? Vai dizer assim a palavra de Deus. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá, para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Até aqui, amém? Fecha os teus olhos e arranque deste altar aquilo que Deus quer falar com você nesta noite. Começa a pedir para o Espírito Santo falar com você nesta noite. Peça para Ele abrir os teus ouvidos espirituais agora. Deus, em nome de Jesus, eu me coloco primeiramente diante de Ti como Tua filha. Deus, eu sou Tua filha neste momento, eu te peço, Pai. Ah, Senhor, abre os ouvidos dos teus filhos. Fale conosco nesta noite. Usa-me nesta noite como um canal de bênção neste lugar. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, com destravar nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha com encontro nesta noite, Senhor. Desde já eu expulso deste lugar todo comichão nos ouvidos, toda intimidação neste lugar, bate retirada em nome de Jesus. Todo cansaço em nome de Jesus, tudo aquilo que veio para roubar a palavra que vai ser ministrada aqui, eu expulso deste lugar em nome de Jesus. Espírito Santo, só o Senhor fala agora. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Para entendermos um pouco o contexto dessa passagem que lemos, Moisés, já crescido, né? Todo mundo conhece, a maioria conhece aqui a história de Moisés, um bebê que precisou ser escondido, depois foi colocado num cestinho no rio, a filha de Faraó encontrou. E aí ele cresce, vira um homem adulto, e um belo dia ele está indo visitar os irmãos e se depara com uma cena de uma tremenda injustiça, que era um egípcio agredindo um hebreu. Moisés, então, naquele momento, ele é tomado pela impulsividade, pela raiva, pelo ódio, porque ele já estava nervoso, porque ele já estava vendo toda aquela escravidão, e ele mata o egípcio. No outro dia, ele se depara com uma outra cena, que são dois hebreus ali brigando. E ele vai lá e fala: como é que um irmão está brigando com o outro? E um deles fala assim: o que você pensa que é? Você vai ser agora juiz dessa situação? Você vai matar um de nós igual você fez ontem? E aí a ficha dele cai, e ele fala: está todo mundo sabendo, é hora de fugir. É melhor fugir, porque eu vou acabar sendo morto aqui. E aí Moisés foge. E aqui o Senhor já começou a falar comigo enquanto eu estudava essa palavra. Quantos de nós, diante de desafios da vida, diante de situações em nossas vidas, a primeira saída que nós encontramos é fugir? Quantos de nós, no momento difícil, usa aquela frase: eu quero sumir? Só eu usei essa frase. Quantos de nós
em momentos difíceis, quer entrar no quarto para nunca mais sair. Eu acredito que essa era a sensação de Moisés: é melhor sumir, porque eu vou morrer. E aí, Deus me trouxe aqui nesta noite para perguntar para você: o que tem feito você fugir do propósito de Deus na sua vida? Qual situação tem feito você fugir do chamado que você tem na sua vida? Eu não sei se foi um erro. Eu não sei se o medo tem sido responsável por essa fuga. Eu não sei se é o desespero. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para trazer essa pergunta: o que tem feito você fugir do propósito que você sabe que tem na sua vida? Moisés então foge, percebendo a besteira que tinha feito. Diante de uma ameaça, diante da vergonha, ele foge. Eu não sei como é que foi até hoje a sua história. Eu não sei o que é que tem te feito fugir, mas posso te dizer uma coisa: fugir não anula o propósito de Deus na sua vida. Fugir não anula o propósito que Deus tem na sua vida. Sabe o que vai acontecer? Só vai ser adiado. Existe um chamado na sua vida e fugir não vai anulá-lo, só vai adiar. Moisés foge e se depara com um poço e para descansar. Quando eu li essa passagem, quando eu li esse momento que ele para ali diante de um poço, eu lembrei da mulher samaritana que teve um encontro lindo diante de um poço e a vida dela foi transformada ali. Moisés para então naquele poço, e o que é interessante é que ele é colocado de novo numa situação de injustiça. Pegadinha, será de Deus? O verso 16 e 17 do capítulo 2 vai dizer assim, do capítulo 2: o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Percebe que Moisés de novo é colocado diante de uma cena de injustiça, mas dessa vez ele não é tomado pela impulsividade. Por quê? Porque a Bíblia não fala que ele matou ninguém. A Bíblia fala que ele defendeu aquelas mulheres, que ele se levantou, que ele defendeu aquelas mulheres, e aí o céu aprova. E sabe o que eu me lembrei também quando eu li poço? Que é uma frase que nós também falamos quando estamos no desespero. Cheguei no fundo do poço. Também só eu já falei essa frase. Ninguém mais nessa igreja. Está todo mundo aqui no sucesso, na conquista, glória a Deus, aleluia. Mas às vezes, diante de desafios grandes, diante de frustrações, decepções, diante de problemas, diante de erros, diante de muitas coisas, a primeira coisa que a gente fala é: cheguei no fundo do poço. Posso te dar uma notícia? No fundo do poço só tem um lugar para você olhar. Quando você chega no fundo do poço, só tem um lugar que você pode olhar: é para cima. É para cima. Então deixa eu te falar, talvez o fundo do poço é o melhor lugar de chegar, porque aí você vai olhar na direção certa, querido. Aí você vai olhar para o alto, que é de lá que vai vir o teu socorro, que é de lá que vai vir a mão que vai te tirar dali. Moisés então chega nesse poço, diante dessa situação de injustiça. Acredito que ele devia estar cansado, fugitivo, né, gente? Mas era a oportunidade dele fazer algo diferente, porque ele estava sendo colocado de novo na mesma cena de injustiça, e ele faz algo diferente. E ali então ele é convidado para ir para a casa daquelas mulheres. O pai delas fala: traz esse homem que ajudou vocês. E ele vai,
E ele casa-se com uma delas. E ali ele recomeça a sua vida. Bobinho ele, né? Porque ele acha, talvez ele achou assim, tá tudo certo, recebi o livramento de morte, encontrei um povo bom, casei, vou formar minha família e vou ficar aqui de boinha. Mas Moisés tinha um propósito, existia um chamado na vida daquele homem. Ele já tinha recebido outros livramentos desde que nasceu. Então você acha mesmo que ele ia ficar ali numa vidinha, cuidando da família dele, cuidando daquelas ovelhas? Ei, existia um propósito e um chamado na vida dele. E às vezes é o que muitas vezes a gente pensa. A gente foge e a gente tem um recomeço. Deus nos dá livramento, mas a gente acha que a gente vai ficar de boinha enterrando os dons que Deus derramou sobre nós, enterrando os propósitos de Deus sobre nós. Deixa eu te perguntar uma coisa: até quando você vai ficar enterrando os dons que Deus te deu? Até quando você vai enterrar o chamado de Deus na sua vida? Até quando? Quantas pessoas têm lindos propósitos e chamados, mas enterram porque não se acham dignas de colocar em prática novamente? Quantas pessoas enterram o seu chamado, ficam disfarçando e se escondendo atrás dos afazeres? Quantas pessoas? Mas hoje Deus me trouxe aqui para te lembrar do teu chamado. Hoje Deus me trouxe aqui para te lembrar que tem um propósito, que não foi à toa que você foi liberto, que não foi à toa que Deus te deu livramentos, que não foi à toa que Deus te chamou. Deus me trouxe aqui para te lembrar do teu chamado. Chega de ficar se escondendo. Moisés já tinha tido vários livramentos. Moisés precisou ser escondido quando nasceu. Teve livramento dentro daquele cesto. Gente, qual é a mãe que tinha coragem de pôr um bebê dentro do cesto? Eu sou mãe. Teve livramento naquele rio. Foi encontrado, foi criado. Depois teve livramento de novo. E achou que ia ficar lá, tocando a vidinha da maneira que ele achou que estava tudo bem. Chegou o tempo de Deus chamar a atenção de Moisés. E aí foi a passagem que nós lemos. Quando Moisés usa uma sarça, quando Deus usa uma sarça para chamar a atenção de Moisés. Chegou o tempo de você ser atraído para este lugar nesta noite. Chegou o tempo do chega de Deus na sua vida, querido. Chega de se esconder. Chega de esconder o chamado que Deus tem na sua vida. Chega de esconder o propósito que Deus tem na sua vida. Chega de ficar disfarçando. Eu não sei o que te fez se esconder. Eu não sei se é o medo. Eu não sei se foram decepções, injustiça, olhares, julgamento. Eu não sei se foi o homem. Eu não sei se foi a própria igreja. Eu não sei o que fez você se esconder. Mas nesta noite Deus está trazendo à sua memória o seu chamado, o seu propósito. Deus escolheu esta noite para ter um encontro com você aqui. Aleluia. Aleluia. Deus te achou, querido. Deus te achou no dia 21 de maio. Deus te achou. Aleluia. Aleluia. Com Moisés, Deus usou uma sarça, que naquele lugar era comum pegar fogo. Mas Deus colocou algo dentro dele que se chama curiosidade. Moisés olhou e falou assim: eu preciso ver o que está acontecendo ali, que o negócio está pegando fogo, mas não se consome. Existe algo queimando dentro de você e você sabe disso. A mesma chama que deixou Moisés curioso está queimando dentro de você. É Deus chamando a tua atenção, é Deus te atraindo de volta. É Deus te atraindo de volta para aquilo que você foi chamado para fazer. É Deus te atraindo de volta para o propósito dele na sua vida. É Deus te atraindo de volta nesta noite. Moisés poderia ter saído de fininho.
Moisés poderia ter olhado aquela sarça e ter falado assim: é só mais uma sarça que está queimando. Mas ele teve curiosidade. Deixa eu te falar, aquilo que a gente chama de curiosidade, Deus chama de oportunidade. Eu não sei o que te trouxe aqui nesta noite. Eu não sei se você teve curiosidade de ver a reforma. Deixa eu ir lá ver que a igreja ficou toda preta agora. Deixa eu ir lá ver as comidas que vai ter hoje. Deixa eu ir lá ver como é que está aquele povo doido que pula na presença de Deus. Eu não sei, mas deixa eu te dizer, essa curiosidade que te trouxe aqui hoje é a chama de Deus queimando de volta dentro de você. Aleluia, aleluia. Chega de ficar vivendo um tempo comum. É tempo de viver o novo de Deus. É tempo de viver o novo na sua vida, querido. Você foi liberto para ser instrumento de libertação. Você foi restaurado para ser instrumento de restauração. Você foi transformado para ser um instrumento de transformação. Sabe por quê? Misericórdia, deixa eu correr. Porque lá no capítulo 2, no verso 23, vai dizer assim, ó: decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Sabe o que quer dizer isso? Deus chamou a atenção de Moisés porque existia um povo clamando lá no Egito. Deus atraiu Moisés naquela sarça porque existia um povo sofrendo e precisava de um instrumento de libertação para aquele povo. Deixa eu falar para você, essa curiosidade que te trouxe aqui nesta noite, essa vontade que te trouxe aqui nesta noite, ei, isso é resposta de oração para um povo que clama lá no seu trabalho. Você foi atraído nesta noite aqui porque você precisa ser instrumento de cura, de restauração, de libertação. Lá na sua família, lá na sua vizinhança, existe um povo lá esperando a sua oração. Então até quando você vai ficar se escondendo? Ah, eu não tenho tempo, pastora. Eu não tenho tempo para fazer a obra de Deus. Antes de você chegar aqui hoje, Deus ouviu a oração de alguém. E você vai ser instrumento na vida desta pessoa. Esse encontro aqui não tem a ver só com você. Esse encontro de hoje, você ser atraído para este lugar não tem a ver só com você. Tem a ver com o que Deus vai fazer em você e depois através de você. Esse encontro de Deus com você aqui hoje é sobre o que Deus vai fazer através de você, por onde você passar. Deus quer te dar uma nova base, um novo chão. Deus está chamando um exército aqui nesta noite. E é com você que Deus está falando. Eu não sei há quanto tempo você está fugindo desse encontro com Deus. Eu não sei há quanto tempo você está se escondendo desse encontro com Deus. Eu não sei há quanto tempo essa chama queima dentro de você e você simplesmente dá uma disfarçada e finge que não é com você. Nesta noite Deus está falando, é com você que eu estou falando mesmo. É você que eu quero levantar lá naquela empresa. É você que eu quero levantar na vizinhança. É você que eu quero levantar lá naquele condomínio. É você que eu quero levantar na faculdade. É com você que Deus está falando. Aleluia, aleluia. Chega de se esconder de Deus. Deus me trouxe aqui nesta noite para fazer você lembrar que Ele te chamou para fazer parte desse exército. Ele te chamou para ser instrumento dele por onde você passar. Ele chamou você e você sabe disso. Não permita mais que o medo te prenda.
Não permita mais que a vergonha te prenda. Não permita mais que os seus erros anulem os dons que Deus derramou sobre você. Não permita mais isso, porque Deus está chamando nesta noite um exército para se levantar neste lugar, porque tem um povo clamando lá fora. Pode subir, Ministério de Louvor, que hoje é curto mesmo. Mas eu quero que você feche os teus olhos e comece a trazer à memória todos os livramentos que Deus já te deu. Eu quero que você comece a trazer à memória todos os livramentos que Deus já te deu. Todas as vezes que Ele te deu livramento, todas as vezes que Ele estendeu a graça, todas as vezes que você ouviu a voz dEle. Ele quer que você traga à memória aqueles encontros nas madrugadas no quarto. Ele quer que você traga à memória tudo que você já viveu na presença dEle. Enquanto você vai se lembrando desse tempo, vai se colocando de pé em nome de Jesus. Eu não sei por onde você andou até hoje. Eu não sei o que você fez, eu não sei de que forma você entrou aqui nesta noite. Eu não sei qual foi a decepção que te fez sair da presença dEle, eu não sei. Mas Deus está sondando corações nesta noite. E Ele vai fazer você lembrar de um caminho que você já percorreu. Você conhece esse caminho. A Thalita cantou aqui: não há nada melhor que o nosso Deus. A Thalita ministrou aqui que às vezes, por isso que eu falei que ela pregou a palavra. Quando ela ministrou aqui que às vezes tem pessoas que dão um pulinho lá fora, e quando volta percebe um vazio dentro de si, e percebe que esse vazio só é preenchido pela presença dEle. Ei, é a presença dEle, é a presença dEle, é a chama, é o fogo dEle que te atraiu aqui nesta noite. Fecha os teus olhos, em nome de Jesus.